pandemia, nós tivemos que adaptar todos os nossos projetos conforme a nova realidade, e o Empreendopet é um deles. Portanto, para estrear o nosso projeto nesse novo formato, o tema de hoje é: o que são os 10 tipos de inovação? E o convidado que apresentará o tema é o Gabriel Torobey, que é consultor em inovação e transformação digital e especialista em gestão de projetos. O Gabriel participou do nosso primeiro CEPET, que é o Circuito de Empreendedorismo do PET Elétrica, que aconteceu no ano de 2019, no Centro Tecnológico da UFES Campus Goiabeiras. Boa noite, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Empreendopet Web Edition. Obrigada por aceitar participar do nosso projeto pela segunda vez, agora nesse novo formato. Fique à vontade para começar a sua apresentação. Bem, gente, boa noite a todo mundo. Acredito que está todo mundo me ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente para trocar uma ideia sobre um assunto que, para mim, é muito interessante, né? Como foi apresentado, eu sou gerente de projetos, eu trabalho com a parte de consultoria em inovação, transformação digital e todas essas questões que envolvem desenvolvimento de novos negócios e produtos, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês irem acompanhando, e hoje eu vou fazer uma explanação sobre uma metodologia que está registrada num livro chamado Os 10 tipos da Dublin, né? E é muito interessante porque ele desmistifica, né, que a inovação surge de uma forma espontânea, orgânica, fantasiosa, né? Bem, vamos lá. Está todo mundo vendo minha tela agora? Sim? Então vamos lá. Bem, como comentou, né, eu sou especialista em gestão de projetos. Hoje eu estou à frente de duas empresas, né? A Torobay, que é a parte de consultoria, um estúdio de inovação, e também sou cofundador do Moalab, né? A Torobay é um estúdio de inovação. A gente acredita muito na questão de transformar a teoria para na prática, né? Então, a gente acredita muito na questão de metodologias ativas, na transformação em fazer, e também do MOA. O MOA já é um laboratório onde a gente gosta de construir aprendizagens, cursos, experiências na área de inovação. E como um complementa o outro, né? Geralmente os projetos que a gente faz no estúdio de inovação são projetos de qualquer tamanho de empresa ou de qualquer segmento também. E no MOA a gente tem o objetivo de capacitar. E também a gente tem uma coisa muito antropofágica, né? Que eu e o Iata, que é meu sócio, brinca lá no MOA, que a gente entende que tem muita coisa boa que é feita aqui no Brasil, muita coisa boa que é construída dentro da universidade, de pesquisa. Então a gente tem muita coisa para valorizar e para colocar como diferencial grande, né? Então MOA quer dizer caminho na língua Mauê, que está dentro do grande dicionário Tupi-Guarani, e esse caminho que a gente quer construir em conjunto, né? Para eu falar um pouquinho da minha experiência, a gente trabalha com 3 vertentes, né? Inovação, transformação digital, que aí a gente constrói mais esse pensamento, esse olhar, digitalizando produtos e serviços, né? ou áreas dentro de um negócio, e estratégias digitais, onde a gente já está pensando marketing, vendas ou planejamento de marketing, né? Isso tudo está dentro de inovação. E vai fazer sentido que eu vou explicar um pouquinho dos 10 tipos e eu vou fazendo essa conexão com o que é na prática, né? Bem, o que a gente vai conversar hoje? A origem desses 10 tipos de inovação, uma provocação sobre repensar o que é inovação do ponto de vista do Kelley, né, que é um dos autores, os tipos de inovação e algumas orientações que ele dá para a gente ser mais inovador. Tá? Bem, qual a origem dos 10 tipos de inovação? A gente tem uma analogia com a tabela periódica, né? Que muitos de vocês devem lembrar, que inclusive deve ser o terror de
de alguns, foi um dos meus terrores do ensino médio lá no Cefetes, mas a tabela periódica tem uma coisa muito interessante que foi feita na analogia com 10 tipos, que é a combinação de um tipo com outro tipo de inovação para surgir algo diferente dentro de um modelo de negócio, dentro de um produto, de um serviço. Então, eles sempre utilizam essa mescla, né? Não é uma coisa pura, é produto, é serviço, é experiência do cliente. A inovação, ela é feita com base em encaixes de tipos, né? Bem, e aí o estudo lá da origem de inovação foi feito com mais de 1.000 empresas durante vários anos dentro da consultoria, e eles começaram a catalogar. E eles começaram a entender que a inovação deveria ser repensada, porque hoje, né, é muito comum a gente escutar, a gente tem que ser mais inovador, cultura de inovação, mindset de inovação, mas o que seria isso? Né? O que seria, o que estaria no centro disso tudo? Então, eles trazem uma definição de inovação que é muito interessante, que parte de alguns pressupostos, né? Que muita gente fala que a maioria das inovações fracassa. Né? Isso é uma verdade, né? Porque tem tentativa, erro e aprendizagem, mas não precisa ser assim. Né? Ele até brinca, você não deveria permitir. Que inovação, se a gente for perceber, a gente tem a incremental e a disruptiva, a transformacional. E se a gente consegue planejar uma inovação, só que não é de uma hora para outra. Tem a ver com a cultura da empresa, a cultura da equipe, tem a ver com os tipos de projetos que são realizados, tem a ver com a metodologia que é utilizada, da abordagem. Então, muita gente utiliza o design thinking, mas a verdade é que a inovação tem que ser centrada no ser humano. Então, existem alguns caminhos que a gente pode caminhar para ter mais sucesso, né? Bem, tem uma outra coisa interessante também que eles trazem, que a inovação quase nunca fracassa por falta de criatividade. Né? Se a gente for pensar bem, todo mundo tem uma boa ideia. A boa ideia, nossa, eu tive uma ideia, não sei o quê, e vai dar certo. Mas não é por falta de criatividade que dá erro a inovação. Mas a gente tem que entender que deve existir uma disciplina, etapas e uma metodologia para eu conseguir falar, legal, essa é uma inovação. Então, isso é muito forte e muito comum, né? A gente já vem com a solução sem entender o problema primeiro, e isso é uma provocação que a gente tem que ter sempre. Não, a solução é essa, mas peraí, a gente explorou bastante o problema, e isso demanda estudo, demanda pesquisa, demanda horas ali debruçado sobre o problema. E isso ajuda a ter uma solução, a gente gasta menos tempo na solução, né? Então ajuda a ter mais assertividade. O caminho mais certeiro para o insucesso é focalizar apenas os produtos, e isso reforça, né, aquele pensamento deles de utilizar vários tipos de inovação. E outra coisa, produto por produto é commodity. A gente tem que entender que existe um serviço atrelado, existe uma experiência atrelada, existem outros formatos, eu vou passar por alguns, onde eu posso inovar. E a experiência, né, que hoje o pessoal fala de user experience, mas às vezes é muito espuma para chopp, né? Mas é mais uma palavra hype, mais uma palavra bonita. Mas a gente tem que ter ideia de que quem é o nosso usuário? Quem é que vai utilizar aquilo? Onde que está a dor mais latente? Né? E uma outra provocação que eu faço quando a gente está desenvolvendo alguma solução, a gente tem que levantar a bunda da cadeira e conversar com quem está sentindo aquela dor ou quem tem aquela necessidade. Então, se eu falar de transporte público, ou se eu falar de uma nova tecnologia, ou se eu falar de um novo serviço, eu tenho que falar com a pessoa que é um cliente ou um possível cliente, né? Ou um possível usuário, ou um usuário extremo, ou um usuário de baixa frequência. Enfim, eu tenho que entender. E aí, se eu focar só no produto, eu vou ficar ali olhando para dentro. No meu produto é o melhor do mundo, mas eu não vou entender a tendência e o contexto do mercado, onde eu vou estar inserido. É o que ele defende, né? Isso aí é uma realidade. No livro ele demonstra que alguns
alguns caminhos para ser desenvolvido sistematicamente, mas como eu falei, existem metodologias, existem ferramentas, existem técnicas, e é muito interessante que em todos os projetos a gente tem que entender que existem etapas que não podem ser queimadas. E esse sistema, essas etapas, elas vão construindo hábitos, e por meio desses hábitos, que é uma outra coisa que também o Kelly defende, a gente vai moldando a cultura de inovação. Ninguém, de um dia para outro, acorda às 5 da manhã e vai correr 10 quilômetros e ler um livro. Ninguém faz isso de um dia para o outro, né? De uma forma que tenha sucesso. Então, nós temos que criar o hábito disso. E aí, criar o hábito disso é testar, estar aberto para o aprendizado. Isso aí vai aumentando as probabilidades de sucesso, porque também demanda um perfil. E essas interações, elas ajudam também a sistematizar essa inovação. Então, por isso que o papel muito importante do gestor da inovação, quem vai fazer a consultoria da inovação, de ter esse feeling, né, essa empatia com quem está ali também. Bem, uma das coisas que também o livro define, e para mim eles são muito felizes com isso, o que seria a inovação, né? E aí ele pega e traz uma frase e vai quebrando essa frase para explicar um pouco do conceito por trás disso, né? Então ele traz que inovação é a criação de uma oferta nova e viável. Show de bola. Então, quebrando um pouco dessa frase, o que a gente começa a observar melhor, né? Inovação não é invenção, né? Isso é muito forte porque existem ótimas invenções, mas que não se tornaram inovação, né? E é uma dica que eu dou para vocês, né? No site da NASA, eles têm uma lista de invenções que se tornaram inovações e se tornaram produtos comerciais que nós utilizamos no nosso dia a dia, que é papinha de nenê. Não é só o travesseiro da NASA, tá? Mas que eu nem sei se foi inventado lá. Mas a papinha de nenê foi inventada, o óculos Ray-Ban, o micro-ondas foi inventado dentro da agência, né, da NASA. Ou seja, a importância, e mais uma vez, né, até parabenizando o pessoal do PET, né, de trazer essa discussão, a importância da academia, a importância do investimento público, a importância dos estudos para trazer essas invenções e transformar ela em inovações, ou seja, levar para o mercado. Então, é muito importante o papel que todo mundo que está na academia tem, e é uma grande oportunidade que empresas privadas têm de interagirem com a academia, né? É um grande ecossistema que tem que ser trabalhado, ainda está muito imaturo, mas é isso, pesquisa, ele vai trazer um grande diferencial dentro da inovação, e aí a nível brasileiro, né? Bem, oferta, porque a gente tem que pensar além dos produtos e serviços, então o que nós estamos ofertando, então é um olhar para fora, não é um olhar só interno. A gente sempre tem que fazer, de novo, pensar no usuário, o que o usuário está pensando, qual a necessidade dele, e aí a gente só faz isso com pesquisa. A gente só faz isso trazendo o ponto de vista dele. Nova, tem que ser nova para o mercado ou setor. É muito interessante que de algumas... tem alguns jeitos, né? A inovação ocorre lá na China, aí traz para cá, e aí, poxa, não é ser importador, não é ser inovador, né? Você comprar uma tecnologia não é ser inovador, né? Por isso que demanda tempo, demanda investimento, demanda uma sistematização. Mas olhar para uma coisa que já existe e copiar e colar não é uma inovação. Por quê? Já está lá, ele foi lá, pesquisou, mas eu faço mais barato. Você não está inovando, né? Ele já agregou valor com aquilo. Então, a gente tem que ter também esse olhar de copia e muda a cara, né? Copia, mas não faz igual, né? Mas só que isso aí não traz uma inovação. A gente não está trazendo algo novo para o mercado ou para um setor, né? Ou para atender uma demanda. E justamente,
para isso demanda eu conhecer o meu usuário, conhecer o mercado, conhecer o meu contexto que eu estou trabalhando. E viável, lógico, e aí eu pego o gancho lá da palavra inovação, não é invenção, porque tem que ser autossustentável e ter um retorno no investimento. Por isso que a inovação em si, ela traz esses outros conceitos, que é o produto mínimo viável, é fazer protótipo, é ter uma metodologia de design sprint, é testar e aprender, fazer essa iteração contínua, ter o pensamento lean, ter o pensamento enxuto, e tudo isso ajuda a eu incrementar o meu produto, incrementar meu serviço, incrementar minha experiência, para ela ter uma autossustentabilidade. Então não é pegar 100 mil reais e colocar direto num produto, num serviço, numa experiência. Eu tenho que entender que eu posso fazer isso sistematicamente de uma forma incremental e aí validando minhas hipóteses, tá? Bem, eu não vou estender muito nisso, mas quem tiver interesse, tem um livro chamado Startup Enxuta que fala bastante disso. Ele ajuda a entender de uma forma bem simples como é que seriam essas etapas para eu colocar MVP, para fazer o protótipo. Também tem a metodologia chamada Design Sprint, né, que a gente também aplica lá na consultoria, que ajuda a desenvolver produtos digitais, enfim, em 2 semanas, uma semana, aí vai depender do produto, mas são formatos onde a gente consegue validar de uma forma mais rápida, né? Bem, entrando agora um pouco no nosso tema dos 10 tipos de inovação, ele traz, né, fazendo até analogia com a tabela periódica, 3 categorias onde estão os 10 tipos de inovação. Né? Então, quais são as categorias? A categoria configuração, onde eu tenho os tipos de inovação, modelo de lucro, rede, estrutura e processo. A configuração está mais relacionada aos aspectos internos, né? O peso é maior internamente, né, dentro da empresa ou dentro do projeto. Oferta é o desempenho de produto e o sistema de produto. Então, é um híbrido, né, entre pensar dentro e pensar fora. E a categoria experiência, onde eu tenho ali serviços, canal, marca e envolvimento do cliente, tá? Bem, a configuração, como eu falei, concentra mais em trabalhos internos e no modelo de negócio. Então, tem um olhar ali mais interno dentro de qual tipo de inovação eu posso ter ali dentro. Lembrando que não é um tipo de inovação, mas sim eu fazer uma mescla de vários tipos de inovação. Oferta, concentra-se num produto ou produtos ou serviços que a empresa tem, e aí eu sempre tenho aquele olhar para dentro e para fora, né, da empresa. E tem a experiência, onde a gente está pensando mais em elementos do negócio voltados para o cliente, ou seja, voltado para o usuário, voltado para o consumidor. E aí se olhar mais para fora, né? Bem, e o que é interessante que ele traz nesses 10 tipos de inovação? Que a gente pode casar e amarrar esses 10 tipos de inovação, né? Eu não vou me estender muito nos exemplos, e no livro tem alguns, mas, por exemplo, o Google, ele usa 9 tipos de inovação. Olha que interessante. Né? Um modelo de negócio, digital, vários serviços, experiência, mas ele usa 9 tipos de inovação. A Ford usou 7, né? O Ford, né, no início, os tipos de inovação até hoje. Então, é uma mescla desse tipo de inovação que vai formatando essa inovação sistemática dentro da empresa. Bem, falando um pouquinho da categoria configuração e do modelo de lucro, o que seria isso? É o como obter lucro, né? E um dos exemplos que não está lá no livro, quer dizer, desculpa, está lá no livro, né? E outros autores trazem outros, o autor traz outros exemplos também, mas é o modelo Fortnite, né? É o jogo Fortnite. E algumas curiosidades do Fortnite. Ele, não sei se alguém joga aí, né? Se alguém joga aí, dá um oi no chat. Mas é um jogo, eu não consegui jogar porque é bem complexo, eu já tô velho já para isso. Mas é muito controle, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o que é interessante do Fortnite? Ele tem os jogos, a maioria dos jogos, eles têm o modelo freemium, né? Que é o free com premium, né? Que é o gratuito, mas você paga para o quê? Liberar mapa, liberar novas armas, ou liberar novas funcionalidades. Enfim, você tem que pagar por alguma coisa, liberar novas fases, alguma coisa desse tipo, né?
O que é interessante no Fortnite é que você compra as skins, né? Você compra coisas para o seu personagem que não afetam sua jogabilidade. Ou seja, cara, você joga à vontade, mas a questão é que não influencia na jogabilidade e ele continua a dar uma sensação de liberdade para o usuário, né? De uma boa experiência para o usuário. E se você for ver, cara, enfim, Fortnite tá aí como um sucesso de bilhões, né? Uma outra coisa, foi criado dentro do laboratório da produtora de jogos. Então, foi dentro do laboratório que foi criado o modelo de negócio do Fortnite. E aí, né, quem joga Among Us, né, eles estão discutindo agora sobre como fazer o upgrade do Among Us que não afete a jogabilidade, né? E também mantendo de uma forma sustentável. Ou seja, eles estão pensando como é que a gente vai ter uma inovação, né? Porque realmente é um jogo muito interessante, trabalha com psicológico, mas as pessoas para jogar aquilo lá tem que ter um chat em paralelo, não tem ali dentro. Ou seja, uma tecnologia que foi pensada, né? Mas se for ver a experiência do jogo, é o que conta. Enfim, aí nem preciso dizer que a galera tá curtindo e a Twitch também, né? Quem acompanha lá os jogos, o modelo também da Twitch, também vê como é diferenciado, né? E aí o YouTube veio o YouTube Jogos. Enfim, só abrindo parênteses aí. Bem, outro tipo de inovação é a rede, que são conexões com outras pessoas ou empresas que criam valor. E aí eu trago o exemplo, né? Ele traz o exemplo também da junção da Ford com a Volkswagen para a construção do veículo autônomo. Então, o que está envolvido? Tecnologia de bateria elétrica, de carro elétrico, de GPS, da autonomia do carro, de inteligência artificial, de ciência dos dados. Então, eles estão trabalhando em conjunto para fazer o desenvolvimento da tecnologia. Né? Eles falaram, cara, para que a gente vai brigar? Então, se juntaram para isso. Um outro exemplo que eu trago também de rede são as empresas que elas fazem conexões com hubs, fazem conexões com labs, com incubadoras, que fazem no modelo chamado de inovação aberta, né? Então, tem essa questão de fazer essa conexão com parceiros que atraem, que tenham valor agregado, né? Eu trabalhei durante alguns meses lá na incubadora, como professor, como voluntário, como aluno, como bolsista, enfim, eu vivi toda a experiência lá, ajudei também na parte de planejamento 2020, e é interessante como ainda é pouco explorado os laboratórios, inclusive da UFES, né, que assim, eu acho que deveria ter mais laboratórios e mais conexão com o segmento privado e ter incubadoras mais abertas e mais dinâmicas ali dentro também. E essas redes, esse tipo de inovação em rede, ele ajuda a fazer uma conexão entre uma real necessidade do mercado e uma invenção que se torna uma inovação ali dentro. Ou seja, a gente está unindo o útil ao agradável. Só dando um exemplo, o Google nasceu dentro da universidade, né? O GPS nasceu dentro da universidade. Então, ou seja, mais uma vez, investimento público para fazer inovações, né? E aí que viraram produtos comerciais, tá? Bem, o Netflix também é um tipo de inovação da estrutura, né? Tanto do modelo de negócio, não vou nem ficar comparando com Blockbuster, nada disso, mas tem uma coisa muito interessante, e aí eu fui numa palestra de um engenheiro do Netflix, e ele confirmou nesse tipo de inovação que eles tinham um problema muito grande da questão de alguns processos internos, algumas travas internas, da questão de funcionários, né? E aí a estrutura, quando a gente fala de tipo de inovação de estrutura, é uma integração de talentos e recursos internos. O que aconteceu no caso da Netflix? Eles tinham um problema de férias, né? E dentro da cultura Netflix, quem for procurar, eles têm o código de cultura deles aberto, eles falam uma palavra que, para mim, eu acho muito interessante, né, um termo, que são adultos maduros. O que isso quer dizer na prática, né? Lá você pode tirar férias,
a hora que você quiser, sem que isso afete sua produtividade. E isso veio a partir de uma política de internalização desse problema, ver que esse problema afetava na produtividade de alguns funcionários. Ou seja, o RH, né, ou gestão de pessoas, ele entendeu que tem algum problema aqui, vamos mapear, vamos estar perto do nosso usuário. Quem é o usuário dele? São os funcionários, né? E aí levantou-se isso. O pessoal queria tirar férias, o pessoal produzia muito bem, era produtivo e tal. Sempre batia meta, mas tinha esse negócio, poxa, a gente queria tirar férias quando a gente quisesse, enfim, quando a gente desejasse. E eles têm essa política agora, né? Ou seja, esse exemplo que o autor traz é muito interessante. Uma outra coisa que aí esse engenheiro falou, o Martin falou lá na Netflix, qualquer compra que você precisa para o seu setor, você não estou generalizando, né? Mas a compra que você necessita para o seu setor, você vai lá e compra, né? Enfim, você tem lá um orçamento e você vai lá e compra. Precisa de cabo, um computador, tecnologia, TV, sei lá. Você vai lá e compra, ou seja, você tem autonomia para isso. Então, eles reforçam muito essa questão da autonomia e engajamento. E isso aí dá uma sensação de empoderamento. Ou seja, eu estou criando ali uma cultura a partir do perfil, a partir das pessoas, para não perder nessa produtividade. Se as pessoas querem estar ali, querem contribuir, né? E elas entenderam que têm uma certa autonomia em relação a isso, né? O outro livro, que ela fala bastante dessa cultura, tanto voltada para o cliente quanto a cultura interna, é do Tony Reich, que é o CEO da Zappos, e eu não lembro agora o título do livro, mas é que ele fala do nascimento das Zappos, né? Que é aquela loja, né? Aquele e-commerce de sapatos que foi comprada pela Amazon, né? Bem, um outro tipo de inovação é o processo, ou seja, utilizar características próprias para melhorar o trabalho. E aí eu trago aqui o exemplo do AliExpress. O AliExpress é uma das empresas que está dentro do grupo Alibaba, né? E o que o AliExpress fez? Ele transformou literalmente qualquer pessoa em um vendedor, né? A partir daquele sistema dropshipping. Então ele conectar a indústria com o comprador. E as pessoas tornavam intermediárias. Ou seja, ele tinha um processo de logística e de rede e de fornecedores pronto, e ali ele trouxe, né, o AliExpress para fazer essa conexão. Ou seja, eu entro no AliExpress e faço as compras. Vocês devem perceber, né, que tem um varejo atacado e tem uma outra plataforma específica para fazer compras maiores, né, onde tem vendedores que ofertam 1.000, 2.000, 10.000 itens, né, que são os pedidos mínimos. Mas o AliExpress ele teve essa característica, né, de eu transformar qualquer um no vendedor. Teve uma outra coisa interessante também que o grupo Alibaba fez, que ele disponibilizou sistemas de gestão de estoque, ERPs, né, para diversas lojas. E é o que acontece, é gratuito, né? Então eu tenho uma lojinha, uma mercearia, um mercadinho, e ele me disponibilizou um sistema para fazer a gestão de estoque, de compra, de venda, tudo isso. E que interessante, né? Aí trouxe Aí ele traz essa questão do sistema, a pessoa está utilizando o sistema, só que imagina, eu tenho no meu bairro 200 lojinhas, né? E aí eu estou utilizando um sistema de gestão, um sistema de ERP, onde eu consigo ter os dados ali do vendedor, da lojinha do mercado, e eu consigo construir um Big Data, né, sobre aquilo, sobre o comportamento, sobre o que vende mais, sobre os produtos que vendem mais, sobre o fluxo de saída, sobre o preço médio, e eu consigo fazer ofertas diferenciadas para esses comerciantes, porque os comerciantes compram deles, do grupo Alibaba, né? E olha só, eu começo a fazer essa amarração de trabalho em rede, né? Bem, performance de produto, né? O Gorilla Glass, que é uma inovação muito interessante, que, de novo, foi desenvolvido como uma invenção, e aí se tornou uma inovação, e um produto comercial, que tem celulares mais novos, né? E a partir de 2018, é muito forte isso, né? O Gorilla Glass ele foi criado
para ter uma durabilidade, e eles fizeram um cálculo, né, sendo bem ingênuo aqui, né, que bem simplista também, eles fizeram um cálculo de o vidro, né, do celular, ele não pode, ele tem que aguentar uma queda de 1,5 metro. E por que 1,5 metro? Porque geralmente era do pau de selfie, né, ou para as pessoas tirarem selfie. E as pessoas utilizavam ali da altura de 1,5 metro. Só que entendendo o comportamento do usuário, eles entenderam que não é a altura da queda, mas sim o número de quedas que eu tenho que melhorar o meu produto, melhorar a funcionalidade dele, tá? E as características. Por quê? As pessoas colocavam no bolso, caía do bolso. Então é de uma altura menor, mas aguenta mais essa pancada com o chão, né? Então, a gente sabe, né? O que cai de celular e que a gente troca de película não é brincadeira. Mas o Gorilla Glass veio para dar uma refrescada e dar uma chance e a gente usar gastar menos com película, né? Um outro tipo de inovação que é o sistema de produto está muito ligado a desenvolvimento de produtos e serviços complementares, né? O exemplo do Airbnb é muito interessante porque ele traz o desenvolvimento de um novo serviço, né? Não só o aluguel de espaços, né? Enfim, todo mundo aqui conhece o Airbnb, como é o modelo de negócio deles, mas além de eu comprar comprar as diárias, né, o tempo de estadia, eu consigo também comprar pacotes turísticos ou pacotes de experiência, como eles chamam, né? Então, por exemplo, eu vou viajar daqui para, sei lá, Rio Grande do Sul, né? Eu vou viajar para alguma cidade do Rio Grande do Sul, a trabalho, enfim, quero conhecer. E além deles venderem o local onde eu vou ficar hospedado, eles também fazem a venda de que você pode visitar um local típico gaúcho, comer, sei lá, uma comida típica, visitar um parque temático, enfim, natureza. Então, eles começam a fazer essas complementações dentro dos produtos e dos serviços, né? O Airbnb, ele fez isso para trazer essas experiências. E aí, movimentava também os guias locais. Então, as pessoas também conseguiram tirar uma renda daquilo, né? Bem, na configuração, a experiência do cliente, a gente tem uma inovação que são serviços. A Amazon, né, se vocês forem pegar a história da Amazon, ela vem da venda somente de livros, depois aumentou o e-commerce dela, depois virou marketplace e começou também a desenvolver o Amazon Prime, né? Não sei quem assina o Amazon Prime, mas tem outro catálogo de serviços, é um grande concorrente do Disney Plus e do Netflix, é um preço mais acessível, inclusive, e não é só isso. O que ele agregou como serviço? Quem assinou a Amazon Prime, frete grátis, tem um monte de promoção, enfim, tem várias facilidades, a entrega mais rápida. Então, eles conseguiram fazer essa outra amarração para eu conseguir ampliar o valor do meu serviço, por exemplo, do Amazon Prime. Então, mantive a Amazon Prime e aí eu consigo, agregando ali outras coisas, né, outras facilidades ou outras funcionalidades para melhorar o meu serviço, né? Esse é um exemplo da Amazon, como ela fez. O canal já pensa no tipo de inovação na distribuição dos produtos ao clientes e usuários. E aí tem uma coisa interessante, eu quis trazer uma coisa um pouco diferente, que é da impressora 3D, né? E a impressora 3D que é uma tecnologia que ainda vai se popularizar. Lembra do DVD lá atrás, né? Que o DVD lá atrás era super caro, enfim. Hoje, quem tem DVD em casa é uma coisa bem específica, né? Que agora é o streaming. Mas a ideia da impressora eu trouxe a imagem do cara com um coração, lógico, não é um coração humano de verdade, mas das possibilidades que a impressão 3D traz, né? Que ela possibilita. E esse é configurado como um canal. Ou seja, agora eu tenho que pensar como eu vou distribuir, né? E pensando numa peça,
ou distribuir num produto por meio da impressora 3D para o meu cliente, meu usuário. Ou seja, eu posso fazer uma roupa ali dentro, eu posso fazer um mouse, eu posso fazer um copo, posso fazer uma peça específica para eu montar algo que é um protótipo. Então, são N possibilidades que existem dentro dessa exploração do tipo de inovação. E aí eu estou trazendo o canal e da impressora 3D. Então, é uma revolução nessa customização e olhem só, né? Impressora 3D, você pode fazer uma casa. Então, a que nível podemos chegar com a escalabilidade, né? A exponencialidade dessa tecnologia. Um outro tipo de inovação é a marca. E aí tem uma coisa muito interessante que o pessoal fala de gestão de branding, né? E é justamente isso. A importância da marca, né? Se eu tiver um celular com uma maçãzinha, não é um celular mais, é um iPhone. Então, tá ali, né? Mas a gente sabe que o Xiaomi é muito bom também. Mas quem é a marca mais forte? Entenderam? Um exemplo que eu trago é da Patagônia, não sei quem conhece, mas é uma marca muito forte que vende vestuário, né? E uma das pegadas deles é sustentabilidade, do consumo consciente, capitalismo consciente, que fala justamente daquilo. Nós fazemos os casacos, fazemos as roupas para durarem. A gente não quer que você fique comprando sempre da gente. Eles têm esse posicionamento. Ó. As nossas roupas são feitas para durarem, durabilidade. E eles utilizam, enfim, várias campanhas falando disso, da questão da durabilidade, do pensamento deles, a questão de sustentabilidade, né? Ou seja, é um posicionamento deles, né? Como a gente se posiciona como marca. Um outro tipo de inovação é o envolvimento do cliente, e é uma coisa muito legal, o da NBA, porque eles pensaram como é que a gente pode inovar com os nossos clientes usuários, né? O que a NBA fez, né? Lógico, tem uma coisa muito interessante que tem um documentário do Chicago Bulls no Netflix, né? Que o Michael Jordan, ele é o protagonista, né? Porque fala do período que ele ficou lá. E eles não chamam de time, equipe. Eles não chamam os times da NBA de equipe. Eles chamam de franquias. Olha que interessante, né? Mas por que franquia? Cara, vende boné, vende tênis, vende camiseta, vende uniforme, vende bermuda, vende casaco, enfim, vende o que for. Né? Então, não é só uma equipe de basquete, mas sim também tem todo um ecossistema ali ao entorno dele, né? Que a gente pode envolver o cliente. Como é esse envolvimento do cliente? Aí voltando para a NBA. A NBA ela tem uma questão de licenciamento dos jogadores para aparecerem nos jogos, nos jogos de videogame, né? E aí tem a questão de licenciamento, está ligada tanto aos times, mas também à NBA. E ali eu consigo ter um tipo de interação diferente, porque eu consigo customizar também meu jogador. A NBA ganha com isso, lógico, né? Tem lucro, né? A inovação, como a gente viu lá, tem que ter viabilidade. A NBA também, ela está testando também os óculos de realidade virtual, para, enfim, ter uma nova visão do jogo. Tem a questão de estatísticas que você pode ter por cada jogador, cada jogo, como é que é a movimentação, o que o técnico fez, ou seja, eu estou envolvendo o cliente naquele universo da NBA. Ou seja, a marca é muito forte, né? A liga de basquete é muito forte. E eles têm isso, uma visão comercial muito forte. O que ele quer? Eles querem estatísticas? Então, toma estatística. E é muito interessante porque quem é das antigas aí, que já jogou alguns FIFAs mais antigos, né? Tem uns times que os times, ou os jogadores, não sei bem ao certo, não liberaram o nome do jogador. Então, Romário era Zamário, sei lá, o Pelé era outro nome, enfim. Enquanto na NBA, todo mundo ganha, né? A NBA ganha, o atleta ganha,
a equipe ganha. Então tem uma visão mercadológica mais madura. Bem, passado esses 10 tipos, o que é uma coisa interessante, né? E ele exemplifica muito, de uma forma muito interessante aí. Não é um tipo de inovação, né? Eu trouxe exemplos, 2 tipos de inovação para exemplificar, né? Mas não é somente um tipo de inovação que é o melhor tipo de inovação, é esse tipo de inovação que vai me dar mais lucro, que, enfim, não é dessa forma. O que a gente traz é que é uma mescla disso. Agora, o que a gente tem que ter em mente existe vamos chamar de carro-chefe, uma inovação-chefe, que vai puxar as outras, né? Por exemplo, aí ele traz a inovação network, né, de rede. E eu consigo jogar inovação modelo de lucro, e lá na questão de marca, e aí também inovação que vai no sistema do produto, performance do produto, serviço, e aí de marca cai para canal, para experiência do consumidor, interação do consumidor. Ou seja, não é um tipo de inovação que vai fazer a coisa rodar, né? São vários tipos. E no livro, ele também traz, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas as táticas de inovação. Então, imaginando que a gente tem aí os tipos de inovação em cima, as categorias de inovação embaixo, e embaixo das categorias as táticas de inovação, ou seja, são quase mais de 100 táticas de inovação para cada tipo de inovação, que eu posso fazer uma mescla. Então, além disso, ele indica também o caminho das pedras. Eu quero fazer rede, eu tenho como fazer inovação aberta, fechada, eu tenho como fazer uma cultura de inovação, enfim, ele dá N exemplos aí de quais táticas eu posso ter para o meu tipo de inovação. O que é importante ter antes disso, né, de definir qual tipo de inovação eu tenho? É fazer uma exploração do modelo de negócio, né, que é uma coisa que a gente bate muito o pé. A gente tem que ter claro qual é o nosso modelo de negócio para validação, antes de tudo. E aí, a partir do modelo de negócio, tem que entender, existe mercado para isso? Há uma tendência de mercado para isso? Porque senão, aí eu vou falar, eu vou ser inovador na rede, na performance do produto, no canal e na marca. Tá, e daí? E daí? Entendeu? Então, o tipo de inovação é uma maturidade que eu vou tendo a partir do meu negócio. Não é uma coisa de prateleira que eu posso vir pegar, né? Mas é uma categorização para eu entender que existe uma metodologia por trás e eu posso encaixar o meu produto, o meu serviço em algum lugar, né? Não é, vou inovar, mas inovar em quê? Né? E aí eu tenho exemplos, tenho uma metodologia que eu posso fatiar essa inovação, entender que também posso utilizar táticas para essa inovação ser mais sistemática, né? Tanto que faz sistemática, disciplina, existem etapas aí que eu posso ter para justamente chegar nesse tipo de inovação. Bem, já até adiantei um pouquinho, mas como usar esses 10 tipos de inovação? Né? Primeiro, é importante a gente entender os 10 tipos. Né? Como da analogia da tabela periódica, tem ali a tabela periódica e tem os elementos. E é entender, poxa, olha, o meu modelo de negócio é esse. Qual tipo de inovação posso ter aqui que faz sentido? Tem esse tipo. Poxa, legal. Agora estou entendendo que existe um caminho, existe uma visão, existe um direcionamento para isso. Né? Bem, separar a dependência de produtos e tecnologias. Como eu falei, gente, inovação não é commodity. Não é? Eu pegar alguma coisa, copiar e colar não é commodity. Mas agora eu vou fazer, tem muito disso, né? Eu também tenho um histórico com a agência. Eu vou fazer Facebook, Instagram e vou bombar. Peraí, cara, tá legal. Porque meu concorrente está fazendo. Cara, então, se você já tem cliente, vamos explorar mais o que seu cliente vê como valor. Por que ele está com você ainda? E por que o cliente não está com você ainda, o que deixou de ser cliente? Eu entender como diferencial e não só ficar dependente de produto e tecnologia. Nada contra eu ter, sei lá, uma loja que vende brigadeiro, que vende cookie. Tá, beleza. Mas se abrir uma outra mais barata, que vende a marca melhor, eu vou ficar assim, poxa, caramba, é a concorrência, sabe? É a mesma coisa de tecnologia.
né? Se eu for, quem já foi na 25 de março, tem um monte de coisa de tecnologia lá. Mas aí eu vou chegar e ficar barganhando na margem ali, né? Ganhar na margem de lucro do cara. Então a gente tem que entender que se a gente quiser se diferenciar como inovação, a gente tem etapas, uma metodologia de uma forma sistematizada para fazer isso. Bem, utilizar os tipos de inovação que mais importam, né? Como eu falei, enfim, realizar esse diagnóstico e ter essa visão de qual tipo de ambição da inovação nós queremos ter, que é enfim, é uma outra ferramenta, né? Uma outra metodologia, que é o tipo de ambição de inovação, qual o horizonte de inovação que eu estou trabalhando, e qual a visão de futuro que eu tenho, para poder trabalhar essa inovação e pegar o que mais importa. Não é as 10, e também não é uma, mas tem que entender que existe uma média ali, né? E, gente, reforçando o que eu falei várias vezes, entender o que os usuários realmente necessitam. Pesquisa com usuários, conversar com o usuário, conversar com o cliente. É muito comum ter medo de falar e ouvir que aquela hipótese que você tinha, ela foi totalmente refutada. Mas é melhor ser refutada na pesquisa, no planejamento, do que você montar algo e falar assim, ninguém comprou porque o cliente não entendeu. Não, peraí, você não entendeu o cliente. Então, a questão está no emissor, não está no receptor, né? Então, você tem que entender o que o usuário realmente necessita. Bem, gente, era isso, né? Espero não ter me alongado muito. Eu acho que agora a gente vai abrir para as perguntas e se alguém tiver alguma pergunta também, aí tem os meus contatos, tá bom? Obrigada, Gabriel. Tive um probleminha aqui de conexão, tive que entrar pelo celular. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, temos umas perguntinhas aqui. Eu vou ler para você. Eu estou vendo aqui também do lado. A primeira tá? é do Gabriel Falcone. Tá bom. Aí o Gabriel Falcone, ele pergunta, por que no Brasil ainda somos atrasados quando o assunto é inovação? Ainda falta esse investimento? Pô, pergunta difícil de responder, hein? Ainda falta investimento? Sim. Né? Por que atrasado o assunto inovação? É muito interessante que existiu de uns anos para cá uma grande desindustrialização do Brasil, né? E quando a gente fala de inovação, primeiro tem que ter indústria, também o sistema de modelo capitalista que a gente vive, as pessoas querem investir no rentismo e não na inovação, não querem investir na pesquisa. Então é mais interessante ir para a Bolsa de Valores do que eu pensar em empreender e ter um produto ou um serviço, uma experiência. Também tem a questão do desmonte da academia, né? Enfim, em relação às bolsas, a dificuldade da questão de ter pesquisas. São alguns pontos que eu acho interessante a gente ter uma visão, né? Que eu imagino que seja interessante. E tem uma coisa aí, do ponto de vista pessoal, que ainda é um pré-conceito em relação a essa aproximação entre academia e iniciativa privada. Né? Eu acho muito importante essa aproximação. Então, as incubadoras, os laboratórios de inovação, os hubs, eles têm um papel muito importante nisso, né? De ter essa junção, né? Mas eu acredito que é isso, e a gente tem que batalhar, porque educação, tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento nacional, questões estratégicas são feitas dia a dia. Então, a gente tem que brigar por isso. Então, não é só a falta de investimento, mas também essa falsa impressão que viver de rentismo ou viver dentro de uma financiarização, ela vai ter algum desenvolvimento tecnológico, né? Não é só privatizar tudo, não é só estatizar tudo, mas existe um meio termo aí. E eu indico para vocês um livro muito interessante chamado O Estado Empreendedor, da Mariana Zuccalato, né? Uma economista italiana, e ela faz justamente isso que eu comentei. O GPS foi feito dentro de uma universidade, o Wi-Fi foi feito dentro da universidade, a internet foi feita dentro da universidade. Então, gente, eu acho que responde um pouco onde tem que ter o investimento, né? Sim, responde. Com certeza.
Agora falta os nossos governantes entenderem isso também, né? Por isso que a gente tem que brigar e ir lá e falar o que é. E se a gente não botar o pé, não se... Sendo muito ativista aqui, né? Mas, gente, não dá mais. Não dá mais e a gente tem que defender que essa é a inovação que a gente vai deixar para gerações futuras. Sim, concordo. A pergunta agora do Igor Batista, ele pergunta: quantos tipos de inovação são necessários para uma empresa fazer sucesso? Então, Igor, vou responder da pior forma possível. Depende. Porque vai dependendo muito do modelo de negócio que você tem, vai depender muito do tipo de produto, serviço que você oferece. O ideal não é pegar essa cartilha e falar, eu quero ser inovador nessa. Né? O ideal é o quê? Eu começar com validações de hipóteses, pesquisar o usuário, ver se alguma... eu tive uma ideia, porque, sei lá, eu acho que ter uma cadeira gamer com ar-condicionado é interessante porque eu passo 10 horas jogando ou trabalhando e é interessante. Legal, essa ideia. Agora eu tenho que validar isso de alguma forma. Então eu vou começar com os gamers. Entendendo que essa é uma dor, eu tenho que entender qual o valor dessa cadeira. Tem tecnologia para isso? Como vai ser meu modelo de negócio? Vai ser de assinatura de caneta? Ou de cadeira? Então, entendendo esse modelo de negócio, entendendo um pouquinho, tateando, eu vou entendendo quais tipos de inovação. Então, não existe uma fórmula para isso. Mas entenda que esse 10 tipos de inovação é como se fosse um documento para você diagnosticar, né, o seu concorrente também, e dentro do seu modelo de negócio, quais os tipos de inovação você pode desenvolver ali. Beleza. Eu acho que essa pergunta também tem um pouco a ver com a pergunta do Kaique, que ele pergunta se dá para pensar e aplicar os 10 tipos de inovação nos micronegócios, tipo uma mercearia ou um negócio familiar. Também vai depender, né? Vai depender também do que você oferta para o usuário. Mas tem umas coisas muito interessantes, né? Quando eu estou falando de mercearia, um negócio familiar, ou até empresas familiares, qualquer porte, eu tenho uma coisa de marca, eu tenho uma coisa de envolvimento com o cliente. Então, ele podia comprar na mercearia vizinha, o negócio familiar vizinho, ou concorrente. Por que ele compra do meu? Então, aquela questão de entender o usuário, estar próximo do cliente, vai te ajudar a você ofertar um novo serviço, ao gatilho, hein? Ofertar um novo serviço para esse cliente. Talvez ele fale, poxa, eu compro com você sempre, sei lá, material de construção, mas eu nunca sei qual o melhor profissional procurar. Tal. Opa, peraí, talvez tenha um serviço aqui de indicação que eu posso colocar aqui atrelado à minha loja de material de construção. Né? Então, sempre tem como fazer uma melhoria incremental. Talvez não é uma coisa super disruptiva, né? Mas eu entender que há uma melhora, uma melhoria incremental, né? Uma inovação incremental que eu posso ter ali trazendo valor para o meu cliente, para o meu usuário. Tenha isso em mente e faz essa pesquisa, conversa com ele, entendeu? Conversa com quem compra 100 vezes e conversa com quem comprou uma vez. E quem comprou e nunca mais comprou. Vai te dar insights interessantes. Legal. Agora a pergunta é do Yuri Risse. Ele pergunta quais são os tipos de inovação mais fundamentais. Yuri, é aquilo lá que eu já respondi. Vai depender do modelo de negócio, vai depender muito de como você vai fazer esse desenvolvimento. Mas eu acho que o primeiro passo antes de olhar o tipo de inovação, é olhar da ideia, é olhar qual modelo de negócio eu estou querendo fazer, qual produto eu quero validar. E ali eu consegui agregando, entendendo um pouco mais tipo de inovação. Utilize esse 10 tipos de inovação para olhar o concorrente. Eu acho que é interessante. Legal. Pergunta: os clubes de futebol brasileiros também podem ser considerados franquias? Eu acredito que sim, só porque franquia tem aquilo, né? Eu consigo ter a matriz, né? E tem o master, né? E tem as franquias, né? Mas eles ainda não exploram de uma forma estruturada, tanto que
não é de vários anos ter um sócio torcedor, ter essa questão de carteirinha, de explorar um pouco mais, né, essa visão mercadológica. Eu acho que está crescendo ao longo do tempo, né? Dependendo para quem torce também, é complicado. É verdade. O Igor pergunta: essas inovações são determinantes para a ascensão ou falência de empresas, assim como Amazon, Magalu e Saraiva? A Amazon e a Magalu estão surfando nessa onda da digitalização, uma coisa interessante, né? Tirando a Amazon, que também é fantasia, né? Que ele começou do zero, tal. Ele já vem do mercado financeiro, investimento de banqueiro, enfim. O Jeff Bezos não veio do zero, tá? Não é self-made man. Mas tem uma coisa interessante na Magalu. Quando ela começou esse movimento de e-commerce e de fazer essa transformação digital, muitos lá atrás, e aí vocês conseguem ter várias notícias, né, na internet com isso, falam ser uma aposta errada, né? E agora está aí a resposta, né? Então lá atrás, o tipo de inovação de digitalização, de melhoria da experiência do cliente, de melhorar o serviço, né, os canais, porque a logística é muito forte também da Amazon e da Magalu, ela veio nessa forma, né? Então você pegar aí, a gente pode ver configuração sobre a rede, né, que, queira ou não, tem que ter parceiros na Amazon, Magalu, tem que ter a questão também de interna, porque eu tenho que fazer como eu posso dizer, eu tenho que fazer uma educação do meu funcionário, tenho que fazer educação, tenho que fazer a questão da gestão deles. Então, assim, se você pegar a Magalu, tem vários tipos de inovação ali dentro. A pergunta foi se é determinante. Sim, é determinante, mas eu imagino que eles não pegaram e falaram assim, eu quero esse tipo de inovação. Eles viram que existia um contexto, uma tendência, pegaram isso, colocaram dentro da visão de futuro da empresa deles e começaram a fazer a adaptação do modelo de negócio deles, né? Então, sair de lojas físicas para lojas para fortalecer o e-commerce. Tanto que agora a Magalu, né, agora não, né, mas ela fez a virada para marketplace. Então, ela vai fazendo essas inovações mais fortes e vai crescendo o valor de mercado. O que é interessante nisso é que lá atrás todo mundo achava que era... Todo mundo não, né? Mas alguns achavam que era doideira. Ah, para que isso? Gastar dinheiro? Mas será que isso é o futuro? Saraiva. Eu não conheço a fundo a questão da Saraiva, mas ela veio com um baque muito forte, né? Dessa questão. E a concorrência. Quando tinha eu acredito que ainda tem as ofertas de segunda-feira da Amazon do livro, coloca o preço lá embaixo, a margem de lucro pequena, e consegue vender em quantidade, um marketplace, então, sabe, o mercado editorial aqui no Brasil tem as oscilações, o imposto no livro é caro e queriam subir, então imagina, e é mais um entrar para a inovação, né? Enfim, vamos pensar nisso. Mas são questões que ele tem que avaliar. A Saraiva, às vezes, ficou muito presa ao modelo de negócio dela. E veio os concorrentes, ela continuou fortalecendo nisso e não entendeu que poderia mudar, poderia fazer de uma forma disruptiva. Mas antes disso, ela pode fazer esses testes, né? Eu vou fazer um serviço novo, um produto novo, vou fazer essa tentativa e erro para aprender e melhorar meu modelo de negócio, né? Hoje em dia, quem não se atualiza tá ficando para trás. Teve umas partes que eu perdi, né, da sua fala. Tipo, no final, quando a minha internet começou a cair, eu fiquei, eu acho que uns 5, 6 minutos sem ouvir nada, porque eu tive que... Voltou? Pessoal, se voltou, dá um oi aí. Nada, porque eu tive que... Nossa... Então vamos voltar, gente. Vou continuando da onde que a gente estava falando. O Gabriel estava falando sobre as empresas de Amazon Prime, Netflix, né, Gabriel? Isso aí é só que o modelo de negócio deles, por exemplo, é um serviço recorrente. Então, vai caindo dinheirinho ali todo mês para eles. E o grande diferencial é que eles têm que pensar sempre na experiência do cliente.
que eu posso te oferecer melhor para ele ficar comigo, senão ele vai para o concorrente, né? É isso. Sim. A última pergunta que a gente tem aqui é do Gabriel Souza. Ele pergunta: como ser inovador com o crescimento dos monopólios ao redor do mundo? Pois é, Gabriel. Não sei. Boa pergunta. Mas aí, então, tem uma coisa que, dessa questão do investimento na indústria brasileira, na tecnologia brasileira, a gente tem tecnologias nativas, porque o monopólio, ele não respeita a fronteira. E aí chega, você faz uma coisa nova, e aí você tem a opção, né? Eu faço uma coisa nova para manter os empregos aqui, para manter a indústria aqui, para manter a tecnologia aqui, e aí me tornar um grande player, né? E aí demanda investimento do Estado, né? Se a gente for ver, todas essas empresas grandes, elas tiveram ajuda do Estado. Então é uma falácia falar que somente iniciativa privada vai inovar e vai fazer isso. Então, se não tiver, aí o reforço do Estado empreendedor da economia italiana. Mas se não tiver isso, não tiver essa junção, vem o monopólio, né? Os oligopólios vêm e vão abraçando todo mundo, vão comprando todo mundo. Aí eu vou fazer uma observação, né? Uma provocação para vocês. Peguem depois biscoito, coisas simples, biscoito, macarrão, essas coisas da marca Mãe Terra. Vou dar uma que está bem fresquinha, Mãe Terra. Dá uma olhada ali, quem produz. Aí vocês veem depois e depois me falam, né? Vai estar ali uma empresa de algum desses monopólios. Sabão de coco, enfim. Depois você joga na internet, vocês vão ver. Essas marquinhas vão colocando, eu compro Mãe Terra porque aqui é indústria brasileira, mas se for ver, não é indústria brasileira. Então é muito forte, né? Nós somos pequenininhos contra os gigantes. O que a gente pode fazer? É justamente ser ativista em relação ao que a gente tem que produzir, tecnologia, ser ativista em relação à inovação, ser ativista e manter os cérebros aqui. Existe uma coisa muito forte de fuga de cérebros. Então, vou fazer Ciência Sem Fronteiras, vou lá uma bolsa da Alemanha. Olha só, você estudou na universidade pública, aqui no Brasil, no estado, e aí você fez tudo aqui e tal, e aí quando você está formadinho, redondinho, você vai, concorre a uma bolsa, né, que você põe um aluno exemplar, um pesquisador exemplar, concorre a uma bolsa fora e vai trabalhar fora. O investimento foi feito aonde? Aqui. E quem ganha com isso? Lá fora. Entenderam? Então essa é a dinâmica. Só que a gente tem que ter uma consciência que, se a gente quer manter a riqueza aqui dentro, a gente tem que ser nacional, desenvolvimentista, gente. Não tem outra coisa, né? A Samsung estava quebrada. O governo da Coreia do Sul que levantou a Samsung, entendeu? Tinha uma empresa na Alemanha que ela ia ser comprada pela China. O governo da Alemanha interferiu. Então, entende como é forte essas nuances de geopolítica e economia global? Mas o que a gente tem que fazer à frente? Tem que fazer um trabalho local disso aí, de lutar pelo que é nosso, de tecnologia, de inovação, de pesquisa, de academia, de educação, para manter aqui. Senão a gente vai ser, sei lá, uma plantação de soja. Só vai servir para isso. Que inovação tem a soja? Nada contra. Mas agora a gente podia o quê? Fortalecer a Embrapa, fortalecer a bioquímica, podia fortalecer a parte de saúde, né? Tem um monte de coisa aí que a gente pode fazer. E eu não sou daqui, eu sou carioca, mas o Espírito Santo sempre me chamou a atenção pelas grandes mentes que tem por aqui, a estrutura, a infraestrutura, a educação, ou seja, é uma pérola que está aqui e todos os capixabas têm que valorizar o que tem aqui. E justamente, galera, o que a gente tem aqui é bom. Não precisa ficar indo para São Paulo. Cara, legal, São Paulo, Rio, poxa, legal, mas a gente tem muita coisa aqui para fazer e desenvolver. Então vamos valorizar o que é daqui. Que aí eu acho que isso ajuda a tentar afastar um pouquinho esses monopólios, quem sabe criar empresas grandes que batam de frente, né? Como a WEG. A WEG é brasileira. E aí? Quem tem uma tecnologia tão avançada como ela? Mas a WEG também recebeu dinheiro do BNDES, recebeu bolsa para ter pesquisadores lá dentro. Então é isso, gente. Assegurar o que é nosso, que é brasileiro. Isso aí. Essas foram as perguntas, acabaram as perguntas de hoje, então nós vamos encerrar a apresentação.
Muito obrigada novamente, Gabriel, por aceitar nosso convite. Pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Gente, quem quiser meus contatos é só falar com o pessoal do PET, enfim, ou jogar Gabriel Torobai no Google, enfim, só tem. Ou ir lá no meu site, torobai.com.br, mas quem quiser trocar mais ideia, quem quiser alguns outros conteúdos, também é só entrar em contato. E valeu pelo tempo de todo mundo e pelas perguntas, né? Gostei das provocações. Obrigada também a todos e todas que estão acompanhando aqui com a gente. Desculpem esse imprevisto de conexão, mas acontece, a gente sabe que nessa nova realidade a gente não tem a internet perfeita ainda, né? A conexão perfeita. E queria lembrar vocês que as inscrições do nosso processo seletivo ainda estão abertas, vão ficar abertas até o dia 15. O edital está disponível no site da Prograde e no nosso site também. E o pré-requisito é estar cursando entre o segundo e o quinto período de engenharia elétrica lá na UFES. Então é isso. Quem puder se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Tenham todos e todas uma boa noite. Tchau, gente. Tchau.